está acostumado também com o gramado molhado, porque Montevidéu, aquela região do sul ali, Porto Alegre, dos Gaúchos, o Pampa chove seguidamente nessa época. Então tá bom. Fernando Caetano acompanhando o time do Palmeiras, trazendo informações do Verdão. Semana passada, nesse horário, hein, pessoal, o Caetano já tinha praticamente a escalação do time do Palmeiras. E pro jogo de hoje, decisivo, Caetano, boa noite. Muito boa noite, Prieto, a todos que nos acompanham no Expediente Futebol. Pois é, o técnico Felipão, pelo menos a tendência é que ele repita a escalação com o mesmo time que empatou com o Godoy Cruz 2-2 lá em Mendoza na semana passada, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Isso significa a manutenção do Rafael Veiga no meio-campo. O garoto aí está em vantagem na disputa com o Lucas Lima e também com o Gustavo Scarpa pela posição de titular. Então, o Rafael Veiga deve começar na equipe principal. E as novidades também na linha ofensiva, né? Pelo lado direito, o William foi poupado no último final de semana contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Ele volta aí de um longo período de recuperação de uma grave lesão no ligamento do joelho. Então o William está retomando aos poucos o melhor ritmo de jogo. Então a tendência é que hoje o William volte à condição de titular pelo lado direito, pelo lado esquerdo o Dudu e como homem de referência no ataque, mais uma vez o colombiano Borja, que marcou o segundo gol lá no empate 2-2 lá em Mendoza. Então o Borja deve ter mais uma oportunidade nesta terça-feira, né, Prieto? Que o Palmeiras confirmou oficialmente a contratação de mais 2 atacantes. O Henrique Dourado, que vem da China, a gente já falava do nome dele desde a semana passada, já está treinando inclusive com os companheiros, o Henrique Dourado e o zagueiro Vitor Hugo, que veio da Fiorentina, trabalhando com o grupo. E hoje então a confirmação do atacante Luiz Adriano, jogador de 32 anos, revelado pelo Internacional, foi campeão mundial em 2006 pelo Colorado contra o Barcelona. Luiz Adriano, que estava então no Moscou e estava na Rússia, vem então para reforçar o Palmeiras. Então, nessa terça-feira que o Palmeiras anuncia o Henrique Dourado e também o Luiz Adriano, mas quem vai para o jogo é o Borja, grande esperança de gols para o Palmeiras conseguir hoje acabar com essa sequência de resultados ruins. São 5 partidas sem vencer, Prieto. Então, o Caetano trazendo informações pra gente do time do Palmeiras, a expectativa com a escalação da equipe que entra em campo já já. Edmundo, deixa eu aproveitar aqui, já que o Caetano trouxe a informação a respeito das novidades. O Dourado a gente já vinha acompanhando, já treinava na academia. E o Luiz Adriano veio aí essa surpresa, mais um atacante pro elenco do Palmeiras. Do tempo que você jogava, chegavam as informações, você é atacante, tá chegando um cara aí, tá vindo lá da Rússia, tem o Henrique Dourado aí também confirmado e tudo mais. Isso mexe com o ambiente dos jogadores, Edmundo? Claro que mexe. Há um desconforto do técnico naquela posição, por isso ele pede reforços, né? Mas é sempre bom, sempre importante você ter opções, porque isso fortalece a disputa interna. Eu repito muito isso, porque a disputa interna fortalece o seu grupo para disputar externamente, para você jogar contra os adversários. Se você se acomoda, isso acontece em qualquer profissão. Claro. Com um jogador de futebol não é diferente. Se você se acomoda, e o Filipão está tentando fazer com que isso não aconteça. A verdade é que o PVC diz sempre, quando joga o Borja, a torcida pede o Daverson. Quando joga o Daverson, a torcida pede o Borja, com exceção o último jogo da quarta-feira, que o Borja jogou bem e fez o gol de empate. Eu acho que você ter opções de ataque é excelente, é bom para todo o treinador. O importante é você cultivar a prática dessa disputa interna, ela sadia, em busca do gol. Você tem que proporcionar a esses centroavantes a condição, o time criar a jogada para eles marcarem. Claro. Porque também não adianta ter a figura do 9 e o time não criar. E acho que nesses últimos jogos do Palmeiras, pós-Copa América, o que aconteceu foi isso. Foi falta de oportunidade que os camisas 9 tiveram.
né? E aí por isso eles deixaram a desejar e por isso as contratações. O Edmundo fala aqui, olha, ter opções é excelente para o grupo, para o técnico PVC. E essas contratações, esses nomes que estão chegando, como é que você pode classificar ou analisar pra gente? Henrique Dourado e Luiz Adriano, são boas, são ótimas, são excelentes, como é que você pensa? São remendos. O Henrique Dourado é um jogador que vai ter condição física daqui a 1 mês, 2 meses, não está rodado. O Luiz Adriano queria sair da Rússia e queria voltar ao Brasil. O Filipão pediu para contratar. Ele tem 6 gols em 22 jogos pelo Spartak nessa temporada. Não é bom. O Luiz Adriano a gente conhece do Internacional, do Shakhtar, passou pelo Milan. Ele tem uma história. Então, pode ser útil. Pode ser útil. Hoje não dá um indício disso. Agora, eu vi uma parte do programa agora há pouco, a informação que vem do procurador do Arthur Cabral é que o Arthur Cabral não sai, que ele vai ter paciência para esperar a hora certa dele. Mas o Palmeiras tem que vender o Borja para pagar aquele FIIs e para pagar os 11 milhões que restam se esgotar o prazo para pagar para o Atlético Nacional. Então tem um aspecto econômico e um aspecto de tentar uma solução no elenco que não tem centroavante. O melhor elenco do Brasil não tem centroavante. Palmeiras e Godoy Cruz aqui no Allianz Parque, a partir das 8:30 da noite, a nossa transmissão definitiva, a bola vai rolar às 9:30 da noite. Agora o Godoy Cruz, como é que vem a equipe argentina para este confronto decisivo aqui no Allianz Parque? Gudrian Neufer, boa noite. Boa noite, Prieto, amigos dos canais Fox Sports. O Godoy Cruz está em São Paulo desde domingo, treinou no CT Joaquim Grava, do rival palmeirense, o Corinthians. Poupou os titulares na estreia do Campeonato Argentino no fim de semana. Não tem nenhum jogador suspenso, não tem nenhum jogador machucado. Vem com o que tem de melhor para fazer história, de acordo com o técnico Lucas Bernardi. Mas ele sabe que o Palmeiras é favorito. Por isso que o Godoy deve armar uma estratégia, um esquema defensivo. Foi assim que ele chegou até aqui na Libertadores. Disputou 7 jogos e perdeu apenas 1. Sofreu apenas 5 gols. São 2 as referências do time. O Andrada, volante, melhor marcador da fase de grupos, da primeira fase da Libertadores, e o atacante uruguaio Santiago Garcia, que fez os 2 gols do Godoy Cruz lá na Argentina no jogo de ida. O provável time com média de idade de apenas 22 anos do Godoy Cruz, que vai entrar hoje aqui no gramado do Allianz Parque, é o Merin, o goleiro, o Arena, o Varela, o Cardona, o Aléu, o Andrada no meio de campo, o Gutierrez, o Bulaldi, o Merentiel, o Bruneta e o Santiago Garcia. Prieto. Obrigado, Gudrian. Falando da equipe argentina, aqui no Fox Sports, com exclusividade, é o jogo decisivo da Libertadores da América. Nesta terça-feira, o Palmeiras tentando chegar às quartas de final. Se isso acontecer, vai ser a 10ª vez que o Palmeiras chega às quartas de finais. Essa fase da Libertadores da América, 19ª participação nessa edição Verdão. Ô Simon, num planejamento de arbitragem, apitar um jogo de uma fase decisiva de eliminatórias da Libertadores da América, tem diferença a primeira partida e a segunda partida? Primeiro jogo 2-2, lá em Mendonça, agora aqui no Allianz. O planejamento é diferente da arbitragem? Não, Preto. O planejamento da arbitragem é sempre na intenção de apitar 100% correto. A tensão é muito grande, tanto é que lá foi um árbitro mais experiente, o Vilmar Roldan, que eu falei aqui há pouco, participou de 2 Copas do Mundo. Agora a oportunidade para esse jovem, porque em tese, não é? O Palmeiras joga em casa, diante do seu torcedor, por um empate de 0-0, de 1-1, né? Ou pela vitória, evidentemente. Então, em tese, é um jogo mais fácil para a arbitragem. Agora o árbitro tem que entrar em campo, evidentemente, concentrado, e nos primeiros 10 minutos fazer a leitura do jogo, né? Qual é a tendência? A tendência é o Palmeiras sair para cima para massacrar, ou faz o gol logo ou não faz, e o outro time um pouquinho mais atrás, né? E aí começa a sair, porque ele vai ter que fazer o gol, né? Mas no começo ele não vai se atirar para cima. Então o árbitro faz a leitura do jogo. Nesses 10 minutos é fundamental ver qual é a disposição tática
das equipes e começar a acompanhar o jogo mais de perto. Mas esse aqui é o classificatório, afinal de contas, esse é o que mais vale, né? E aí dentro do que você falou então, eu entendi que a escalação da arbitragem para esse jogo, ela foi feita evidentemente depois de sabido o resultado da primeira partida. Com certeza. Depois 2-2. Se tivesse sido um placar mais complicado lá, seria mais experiente o árbitro aqui hoje também, né? Deveria ser essa a lógica, tu tá certo. Se bem que esse árbitro apitou muito bem Grêmio e Libertad. E somente por isso ele está aqui hoje. 37 anos, não é um árbitro de larga experiência, mas é uma oportunidade para um joguinho mais difícil para daqui a pouco voltar numa quarta de final, numa semifinal. Perfeitamente. João Guilherme, então tá aqui o time Fox Sports, o Simon, PVC, Edmundo, no gramado, Fernando Caetano, Godrianóifer, estamos à disposição aqui no Expediente Futebol. Lembrando, Palmeiras e Godoy Cruz para todo o Brasil, só aqui no Fox Sports. Tá certo, João? Isso, pai.